O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza. Olá, mais uma vez estamos com o programa Medicina em Destaque, trazendo conhecimentos, curiosidades acerca dessa ciência milenar. Os nossos convidados do nosso programa trazem informações acerca daquelas atividades que exercem as suas especialidades. Agradecemos o programa. Neste programa, há duas instituições, o Hospital Vida e a Ultraplast, tá certo? Essas duas pessoas no comando dessas instituições tomaram a decisão de, Gerson, quero estar junto com vocês nesse programa. Então, nosso agradecimento, tá certo? Essas duas instituições. Eu quero também agradecer a casa, né, a TV Mar aqui, por abrir esse espaço tão maravilhoso para que nós possamos mostrar para a população, você internauta, você que nos acompanha no canal 525 da NET, tudo isso que nós oferecemos a você. Queria abrir um parênteses aqui, entre todos que fazem essa instituição, gostaria de agradecer uma pessoa muito especial, que de uma forma tão humilde, gentil, tão dedicada, é o nosso amigo Josiel, que está aqui na técnica. Você não sabe o quanto nos sensibiliza esse seu jeito de trabalhar, esse seu jeito de agir, essa forma carinhosa com que você dedica a todos os nossos convidados. E podemos dizer que no dia de hoje foi de uma forma muito especial ao acolher nossas duas convidadas, tá certo? A Sabrina Lima, né? E a Vanessa Nobre Casado, que, assim, como ex-aluna, como amiga, irmã, né, de um amigo meu, comparecem aqui nesse programa. A Sabrina, ela vai falar sobre a PEMAL, mas antes disso eu quero algumas outras informações. A Vanessa vai falar sobre também uma das especialidades do direito médico. Então, já mostra aí na tela um livro que nós passamos para você, e ela ficou muito emocionada, né? Muito emocionada, porque eu recebi esse livro, Bioética, Biodireito e Direito Médico, das mãos do Gerson, e com dedicatória. Fiquei muito emocionada mesmo. E com certeza vai me ajudar e muito na minha carreira. Muito obrigada, Gerson. Então, seja bem-vindo. Depois já está com a palavra, podemos falar que sinais você recebeu como operadora do direito, como aquela que concluiu o seu curso e achou alguns caminhos, que ventos sopraram para você exercer o direito médico? Então, Gerson, foi assim, quando eu era jovem, você deve saber, né, que eu fui Ainda direcionada, não, mais jovem, fui direcionada para fazer medicina, né? Meu irmão, que é seu amigo, me incentivava muito para isso, e de uma hora para outra, Sabrina, eu disse, não é isso que me aquece o coração, vou fazer direito. Sou advogada há 19 anos, eu tinha mais outra especialidade, fazia outro tipo de processos. Só que quando foi em 2020, eu fiz uma cirurgia bariátrica, né? Eu fiz a cirurgia com o Dr. Bruno e eliminei 58 quilos. E participei de vários grupos. E nesses grupos, as pessoas começaram a me perguntar, a me contratar. E eu comecei a atuar como a advogada das bariátricadas. Mas isso não era suficiente para mim. Eu resolvi cair de cabeça no estudo e me especializei. Fiz tanto curso, pagos, gratuitos, fiz um monte de curso e me especializei na área. E hoje atuo em diversos segmentos do direito médico, né, que eu faço defesa de médicos, e no direito da saúde, que faço defesa dos pacientes contra plano de saúde e SUS. Temos muitos a falar aqui, né? Uhum. Não é à toa que a natureza nos coloca aqui, né, Sabrina? E Sabrina, como foi seu caminhar, assim? Formada em educação física, né? Coincidência muito grata hoje, né? Por incrível que pareça, eu não esperava estar junto com a doutora. E acho que a gente tem muito que aqui a conversar, muito que expor a todo mundo que tem necessidade nessa área de saúde, que eu acho que 99,9% da população. Bom, o meu caminho, eu comecei a me dedicar à PEMAL por conta da minha patologia. Muitas pessoas não acreditam, não sabem, mas eu sou portadora de esclerose múltipla, para ser mais exata, de DEVIC, que é uma doença um pouco mais grave que a esclerose múltipla. E eu me vi abandonada
aqui no estado, não se tinha uma associação, não se tinha médicos especialistas na patologia e eu precisei viajar o Brasil inteiro atrás de diagnóstico. Para vocês terem ideia, eu levei quase 8 anos para fazer um diagnóstico, né? Eu peguei uma época muito mais difícil do que essa que eu estou hoje na associação, onde a gente chegava no hospital e dizia que eu estava surtada, que eu estava dando piti, porque os meus exames não apareciam nada e eu debilitando, ficando com paralisia, sem enxergar, sem deglutir, enfim, o corpo inteiro paralisando e o pessoal falava que eu queria chamar atenção. Falava que eu queria chamar a atenção do meu marido ou da minha família, que eu estava inventando. E foi um período muito difícil para mim. E eu descobri a ABEM, que é a Associação Nacional de Esclerose Múltipla, porque eu dizia que eu tinha uma doença neurodegenerativa e ninguém acreditava, mas eu sabia que eu tinha. De onde vinha essa certeza desse seu diagnóstico? Ou você percebia que era algo diferente dos pacientes que tinham Exatamente, doutor Gerson. Sintomatologia igual, né? Eu acho que ninguém melhor para conhecer o seu corpo do que você mesmo. Verdade. Né? Por mais que o médico tenha especialidade, por mais que o enfermeiro seja cuidador, eu acho que você é o melhor médico de você. Você sabe exatamente quando está certo, quando está errado, quando você está bem, quando você não está, quando aquilo está normal, quando é recorrente, quando não é. E pelo que eu vinha pesquisando, dos sintomas que eu tinha, eu falava, não, eu tenho alguma patologia neurodegenerativa. Não pode ser outra coisa. E foi quando eu conheci o Dr. Fernando Gamileira, que foi um santo na minha vida. E ele falou, Sabrina, aqui para você não tem lugar. Eu vou te mandar para Ribeirão Preto. Olha. E assim eu fui para Ribeirão, passei alguns meses lá em Ribeirão e consegui finalmente meu diagnóstico. E paralelo a isso eu fui me interagindo mais à associação, à ABEM, e falei, não, tem que ter uma associação em Alagoas. Não é possível que eu seja a única paciente de esclerose múltipla naquele estado. E por incrível que pareça, quando eu comecei a tocar a PEMAL, mais ou menos em 2005, 2006, eu descobri que tinham muitos pacientes abandonados aqui com esclerose múltipla. Muitos. E muitos pacientes com diagnóstico errado de esclerose múltipla. Pacientes que já vinham fazendo uso de interferons, uso de tratamento sem ter esclerose múltipla. Isso é seríssimo. Seríssimo, seríssimo. É a mesma coisa você fazer uma quimioterapia sem TCA, né? E foi quando eu realmente me engajei no terceiro setor, fui estudar, fui fazer curso, viajando muito para entender melhor o que é o terceiro setor, para poder atuar aqui. E graças a Deus eu estou atuando aqui já há uns bons 10 anos à frente da PEMAL. Maravilha. Eu acho que Alagoas tem esse presente que é você, né? E os portadores também, né? Que por você estar à frente, já é a segunda vez que nós conversamos, né? Assim, quais as principais dificuldades que você teve? Obviamente você precisa de uma parceria médica, né? Quem foi esse suporte ou essa médica que deu suporte? O pior momento foi a gente conseguir um médico que fosse benevolente a fazer tratamentos gratuitos. Essa foi a pior parte, porque a gente entende que é uma profissão, que você precisa ter seu honorário, né? E foi quando eu encontrei a doutora Valdirene Barbosa, há muito tempo atrás, e ela se dispôs a começar a tratar os pacientes de forma gratuita. Ela abraçou a PEMAL, abraçou a causa, ela viu que nós tínhamos um plano incrível e nós fizemos um projeto juntas para a Secretaria de Saúde do Estado, para que houvesse um centro de referência aqui no Estado. E depois de muita batalha, a doutora Valdirene, infelizmente, não conseguiu permanecer na PEMAL por motivos pessoais, mas o centro saiu, né? O projeto do centro de referência saiu. E hoje, graças a Deus, os pacientes têm um médico neurologista incrível, que é o Dr. Matheus Pires, e eles têm atendimento gratuito toda semana com o neurologista. Maravilha. Nós temos fisioterapia, nós temos fono, nós temos TO, todo atendimento gratuito para os pacientes de esclerose múltipla hoje no estado. A nossa briga hoje maior é de políticas públicas para a gratuidade do transporte público para os pacientes, para que eles tenham dignidade na hora de fazer seus exames, porque ainda é uma parte muito difícil aqui no estado, essa parte da gratuidade, com uma fila diferenciada para pessoas com doenças raras, mas é uma batalha muito grande minha para que isso venha acontecer o quanto antes, porque não existe tratamento de esclerose múltipla ou de ELA ou de patologias parecidas
sem ressonância magnética, sem tomografia, sem líquor, que são coisas muito caras e que a maioria dos pacientes, infelizmente, não tem acesso. E esse acesso é só via pública ou tem alguns pacientes desses que têm planos de saúde que podem dar esse plano? Os pacientes que têm plano conseguem fazer seus exames, mas, por incrível que pareça, com dificuldade, doutora. Muita. E agora né? com mais dificuldade, né, doutora? Agora vai ficar Dificuldade impossível. ainda. Agora a situação tende a piorar não só para os pacientes de doenças raras, como para quaisquer usuários de plano de saúde, doutor Gerson. Agora, dia 8, houve um julgamento do STJ, onde o rol da ANS, que é, para quem não sabe, né, do que eu estou falando, é uma listinha. Uma listinha onde, nessa lista estão os procedimentos que os planos de saúde devem cobrir. O judiciário, até o dia 8, entendia que essa listinha era mínima, ou seja, tem que cobrir no mínimo o que está ali. Mas, se o paciente precisar de alguma coisa por fora, tem que cobrir do mesmo jeito, só que através das vias judiciais. O que é que aconteceu? O próprio judiciário disse, sim, que o rol, a partir de então, era taxativo. Ou seja, ao invés de exemplificativo, a partir de então é taxativo. Porém, com algumas exceções, que eu ainda não decorei, trouxe aqui para a gente conversar mais tarde. Existem algumas exceções que podem, sim, a partir do judiciário, dando entrada com o processo, com uma documentação médica 100% segura, o paciente vai ter ainda direito às solicitações médicas. Porque o que acontece, doutor Gerson? Vanessa, tenho alguns problemas. Não, problema é uma palavra mais pesada. Eu tenho uma dificuldade de relacionamento com alguns médicos que não entendem que nós, advogados, estamos juntos. Nós dois juntos em prol daquele paciente. Concorda? O plano de saúde não está querendo pagar o tratamento que o médico vai receber, que é paciente e é cliente. E eu estou trabalhando para que isso ocorra. Aí, existem alguns médicos que ainda não conseguiram compreender que o relatório médico é um documento do paciente. É um direito. É um direito dele, não é um favor que o médico está fazendo. Então, o que é que eu faço com os médicos que são os médicos dos meus clientes, pacientes? Eu sempre atuo junto. Eu vou lá e converso, digo como é que faz, e muitos, mas muitos, eu vou lhe dizer que é a maioria, não me ouve. Não faz um relatório de acordo com minhas orientações. Entender aquilo que um médico disse certa vez, né, diante de um paciente que tinha uma doença, disse, olha, somos três aqui, eu, você e a doença. Se você ficar do meu lado, ficaremos 2 contra 1. E agora com o advogado, 3 contra 1, fica mais fácil, né, de vencer essa doença. Sabe o que vem acontecendo, inclusive, doutor? Eu tenho clientes, eu faço muito, como eu contei no início, eu vim, né, da bariátrica, eu faço ainda muito isso. Reparadoras pós-bariátricas. No rol da ANS só tem a cirurgia do abdômen. Qualquer outro excesso de pele do paciente tem que judicializar. Então, eu tenho médicos que simplesmente não querem nos entregar o relatório médico para que a gente consiga na justiça. E sabe, um deles disse para mim, eu não vou passar o relatório porque eu não acho que ela tem direito a fazer. Assim, então, doutor, é porque não é o senhor que acha. É a situação. Essa cirurgia não é uma cirurgia plástica de cunho estético, meramente. É de cunho estético porque vai cuidar da aparência, porém reparadora. E é judicialmente protegido. Infelizmente, no rol da ANS é apenas o abdômen. E a gente conseguia, com facilidade no judiciário, as outras cirurgias com relatórios simples, com informações simples. Só que, o que é que está acontecendo já aqui no Tribunal de Justiça? Já tive isso semana passada. Juiz dizendo, colocando na decisão da cirurgia plástica, o rol taxativo, só que não é para se usar. Porque já existe outro julgamento pendente relativo exclusivamente a isso. Entendeu? Então, até o nosso judiciário, às vezes, não está sabendo lidar ainda com a situação atual. Imagine o médico, imagine os advogados que não são especialistas. Isso veio para fazer uma avalanche de demandas no judiciário. Por quê? Agora, o plano de saúde está com um escudo, gente. Exatamente. O plano de saúde agora, como dizem no popular, quer nem saber. O que não tiver no rol vai negar, ponto final. E estão começando a negar até o que está no rol, no caso dos autistas. Porque existem as terapias que estão lá, existe a impossibilidade de limitação no tratamento do autista. Está lá, a ANS já disse, pois eles, os planos de saúde, estão começando a negar.
Mas isso acontece muito. Existe um jurisconsulto, você vai ser, né, que é Miguel Reale, que diz que a tridimensionalidade do direito, né? Ela não pode ser restrita à norma. Não, né? Mesmo. E nesse caso específico, em especial, quem é que sabe sobre a saúde do paciente? O médico. Se o médico está dizendo que aquele é o tratamento adequado para a cura daquele paciente, é aquilo, ponto final. Só que antes a gente usava dessa tese e de forma mais simples a gente conseguia no judiciário. Agora a gente precisa de um relatório médico circunstanciado, mostrando todos os detalhes, tudo para poder então ser liberado, que depois a gente explica direito. Mas isso acontece muito também com os portadores de esclerose, principalmente quando estão em período de surto, que precisam fazer uma pulsoterapia ou precisam fazer um tratamento de plasmaférese, que é caríssimo, e simplesmente não liberam. Sem justificativa nenhuma, o plano de saúde nega, o paciente entra em surto, fica sequelado, porque o plano de saúde acha que aquele tratamento é o necessário. Não é o necessário, porque eu não sei se a doutora Vanessa sabe, para pacientes de esclerose múltipla, existe uma normativa de tratamento, que é o que a gente está tentando derrubar na Câmara de Deputados. Você, hoje em dia, para você começar um tratamento de esclerose múltipla, você tem que começar com medicamento A, depois para o B, depois para o C. Você não pode, por exemplo, estar com um surto muito absurdo e começar com o D. Não, se você tem um medicamento mais barato, por que você vai começar com o mais caro? Então, os planos de saúde, o Ministério da Saúde, inclusive, entende isso. Se nós temos um medicamento mais barato de primeira linha, você vai começar com o de primeira linha. E muitas vezes o paciente precisa de um de terceira, quarta geração, né? Isso acontece muito. E agora, com esse problema nos planos de saúde, eu estou muito preocupada com a saúde, não só dos portadores de esclerose múltipla, mas com pessoas com doenças raras, neurológicas, cardíacas, porque a gente vai sofrer, o paciente vai sofrer bastante. Doutora Vanessa, me diga uma coisa. No momento que você assina o contrato de adesão a um desses planos de saúde, não está lá uma regra que contemple o rol taxativo? Muito boa a sua pergunta. O direito pode proteger esses pacientes? Então. Desde então, né? Agora, a partir de agora, talvez sim, novos contratos de adesão possam regulamentar ou sejam geridos através dessa regra, não? Na verdade, é o seguinte, a vida dos usuários de plano de saúde é dividida em duas fases. Os contratos de plano de saúde antigos e os contratos novos. Todos os contratos assinados até dezembro de 1998 são os antigos. De 1º de janeiro de 1999 em diante, são os novos. Esses aqui estão regidos, na verdade, não só pelo que está no contrato de adesão, mas sim pela lei de planos de saúde. Esses contratos antigos poderiam sim se adequar a essa segunda situação. Sim. Tiveram um prazo e até hoje, na verdade, quem está e quer se adequar ainda pode. Mas teve naquela época uma situação em que eles poderiam se adequar sem ônus, certo? Essas pessoas daqui, além do que está lá no contrato, eles têm a lei que protege. E é nessa lei que diz claramente que os planos de saúde devem dar a cobertura mínima, tem na lei. Se eu fosse brigar, se eu estivesse lá, se eu fosse advogada daquele caso que estava lá em julgamento, eu falaria muitas coisas que não foram abordadas. É lei, foi interpretação da lei, está lá dizendo que é mínimo. Tem a palavra mínimo lá. Se é mínimo, obviamente o rol também é mínimo. É o mínimo que está ali. Se o paciente precisar de mais coisas, vai ter. Então, o que é que acontece? A gente já chegou a pensar nessa questão de agora em diante, mas não é. Pelo julgamento, é uma decisão desse 1999 para cá e, consequentemente, de todos os usuários de planos de saúde. De todo mundo. Isso vai ser aplicado para todos. Muita gente está muito preocupada com os processos em trâmite. Minha liminar vai cair, dia 8 para cá, todo dia. Minha liminar vai cair, minha liminar vai cair. Veja só. Esse julgamento não tem efeito vinculante. Sim. Não é porque foi decidido lá que todos os juízes vão ter que, entre aspas, obedecer ao julgamento dele, não. O juiz tem um livre convencimento, mas até os juízes estão sem entender isso também. Estão começando a achar que foi um tema que foi decidido do STJ, que não foi. Vai ser um tema a história da bariátrica, que eu contei daqui a pouco. Aí sim, vai ser obrigatório cumprir. Mas até então não é. É apenas um posicionamento, obviamente, o que é que esse posicionamento prejudica nós advogados?
Se aquele nosso processo específico chegar lá no STJ, a gente sabe que vai ser o entendimento de rol taxativo. Mas se eu, enquanto magistrado, tiver o entendimento de rol exemplificativo, eu posso ainda dar nas minhas decisões isso. Entendeu? Mas só o que é que acontece na prática? Todos os planos de saúde vão se valer disso cada vez mais. E até aplaudir, né? Como teve um caso, né? Que aplaudiu e depois pediu desculpas até. O senhor ouviu isso, né? Ouvi. Vergonha, não vou citar, né? Mas assim, é difícil. Essa proteção jurídica, como é que está a instituição, Apimol? Nós temos, graças a Deus, um advogado junto a nós, né? Nós também temos um defensor público que atua junto com a gente. E esse defensor público que atua com a gente, ele é muito ferrenho, principalmente junto ao Estado. Né? E a gente não tem tido muito problema com questão de medicamento, com questão de internamento. O que a gente tem mais problema é essa questão da liberação das pulsoterapias, ou então dos tratamentos mensais, que a maioria dos pacientes fazem medicamento intravenoso, então todo mês tem que ter uma clínica que faça isso. E pelo SUS nós passamos agora um período de quase 2 meses sem nenhum tipo de infusão, porque a clínica simplesmente decidiu que não ia fazer mais. Nossa. Meu Deus. Simplesmente falou, não quero mais, e os pacientes ficaram à deriva, e foi uma briga muito grande minha aqui com o laboratório e com a clínica, mas hoje, felizmente, os pacientes de esclerose múltipla estão bem assistidos. Eu sei que não é a realidade de muitas patologias, mas, graças a Deus, não falta medicamento. Quando falta, coisa de 1 dia, 2, no máximo 1 semana, os pacientes de esclerose múltipla estão recebendo medicamento em casa. Foi um dos projetos que eu ajudei a colocar lá na secretaria, que é o paciente portador de esclerose múltipla, ele é considerado deficiente físico. Sim. Muita gente não sabe disso. Sim. Ele pode estar bem fisicamente, mas ele é considerado uma pessoa com deficiência física. Então, esses pacientes estão recebendo medicamento em casa. E agora a gente vai ver, eu estou preocupado com o futuro. É difícil até para um magistrado, né, ver o paciente e tomar uma decisão reconhecendo esse direito que lhe é peculiar. O Fernando Palmeira, nosso colega, fez uma pergunta, fez 2 perguntas. José, pode colocar qualquer uma, porque as colegas estão aqui conosco. Doutora Vanessa, é uma honra tê-la aqui com a gente na TV Mar, com o doutor Gerson Plum, e para falar exatamente sobre saúde, a saúde pública, como a gente conhece, cheia de seus problemas, mas com relação também àqueles que podem pagar um plano de saúde e que muitas vezes ficam pagando, como se diz, por fora, pagando a mais, além do que paga mensalmente, para ter planejamentos, exames e outro tipo de tratamento, além das limitações da Anvisa, que o que não tiver naquele rol, o plano não terá a obrigação de atender. Então, vamos fazer essa comparação da saúde pública e para os que podem pagar o plano, também enfrentando aí essas dificuldades e esses acréscimos de forma injusta. Fique à vontade. Eita, que ele trouxe o tema, né? Eu estava conversando com o pessoal, eu estava organizando um curso, né, que eu já falei com você, e estava conversando com o pessoal sobre isso. A quantidade de pacientes que migrarão do sistema particular para o público, o quanto vai inchar o SUS, que já é deficitário. Já pararam, assim, a gente estava conversando sobre essa gravidade, porque o que está... Tem muitos lugares, por exemplo, você está nos contando um lugar que atua, que anda, né? Mas a maioria, não. Então, o que é que acontece? Com a decisão do STJ, como a gente já conversou, vai acontecer, inevitavelmente, do paciente sair do particular para o SUS, porque nem todos sabem. Assim, o conhecimento, chegar para o usuário de plano de saúde que ele tem direito, é muito difícil. Eu faço isso nas minhas redes sociais, eu divulgo muito conhecimento, eu passo muito conhecimento para o meu público e eu recebo informações, doutora, eu nem imaginava que isso seria possível. Mas muito assim, vou dizer para vocês, eu não tenho qualquer noção, mas acho que 70% da população não sabe dos seus direitos. Então o que é que vai acontecer? O plano vai negar, tá? Ele vai precisar. E ele só vai negar no momento que o colaborador precisar, né? Por enquanto ele está pagando. Está pagando, não está sabendo. E o que é que está acontecendo muito? O que é que acontece não necessariamente nem quando... eu vou aproveitar o gancho da pergunta para falar outra situação.
não necessariamente quando nega o procedimento. Acontece às vezes o usuário do plano de saúde está em dias com com o plano de saúde, acontece a autorização e às vezes lhe é cobrado alguma taxa extra, paga por fora alguma situação. Coparticipação acontece. A coparticipação ainda é contratual, sabe? Ainda é possível. Eu sei que se eu usar no final do mês, vai vir um pouco a mais. Às vezes acontece até de meses depois. Cirurgias de alta complexidade são entre 3 e 7 meses para vir na fatura do plano de saúde. Mas eu estou falando em casos mais onde a pessoa tem uma solicitação médica, vai lá, o plano autoriza, mas lhe é cobrado alguma coisa a mais. Uma taxa, por exemplo, de instrumentadora, uma taxa de auxiliar médico, uma taxa de anestesista. Então, o usuário de plano de saúde não tem a consciência de, se pagar isso, tem o direito ao reembolso daquele valor. Todas as pessoas que estão envolvidas naquele procedimento cirúrgico, tudo aquilo que está, seja as pessoas, sejam os insumos, inclusive as próteses, tudo isso é coberto pelo plano de saúde. Então, se o paciente paga por fora, vamos dizer assim, como ele falou, tem o direito ao reembolso, entendeu? E nessa situação agora, com o rol da ANS, isso vai ser a coisa mais comum do mundo. O procedimento vai ser negado. Ou o paciente vai correr para o SUS, porque não vai ter nem saber que tem direito, nem ter dinheiro, às vezes, para contratar um advogado, nem saber que tem direito a ir à Defensoria Pública e vai para o SUS, ou vai contratar um advogado para poder resolver na justiça aquela situação. Doutora Vanessa, ainda tem um atenuante aí, doutor Gerson. As pessoas estão esquecendo, saiu essa lista agora, o rol do INSS, mas também acho que há uns 20 dias atrás saiu um aumento de 15% para o usuário particular. Né? Então, além de tudo, nós tivemos um aumento do plano de saúde e nós vamos ter menos direito do plano de saúde. Exatamente. Né? Eu estou escrevendo um artigo, inclusive, sobre isso, que eu usei até a expressão assim, foi tiro atrás de bomba, né? Porque foram duas situações. Esse aumento que Sabrina está falando, nos relatando, são para os usuários do planos individuais e familiares, tá? Se o seu plano de saúde for empresa ou se o seu plano de saúde for coletivo por adesão, é uma taxa ainda maior. Eu recebi ontem a carta de um cliente com um aumento de 39,7%. Não tem como bancar. E agora? 39,7%. A gente vai fazer as ações revisionais. Né? Eu também quero. E o valor econômico muito menor da população, a gente não está mal conseguindo pagar o plano que já pagava antes, agora vem o aumento, ainda vem aumento e menos direito. Faz sentido? Não faz sentido. Existe uma pergunta a mais que o nosso Fernando Palmeira fez, agora para a sua área. Né? Vamos ver aqui o que esse rapaz disse. Doutora Sabrina, é importante sua participação hoje no programa, nosso querido Gerson Milon, e a gente vai falar sobre essas complicações, como vocês já estão abordando, ou vão abordar a partir de agora, e nos chama a atenção a questão da saúde pública em doenças mais complexas, doenças que são hoje uma preocupação do setor de saúde de uma maneira geral, as escleroses múltiplas, por exemplo, e o atendimento ao público pela rede pública no que diz respeito ao home care. Os planos de saúde estão atendendo essa necessidade do tratamento de casa? E como fica paralelamente aqueles que não têm plano de saúde e que precisam de um atendimento de home care em casa pela rede pública de saúde? Qual a sua visão? Maravilhosa pergunta e muitas pessoas não sabem, e a doutora Vanessa pode até me ajudar. Eu amei essa pergunta. Direito do paciente e é obrigação do Estado, mesmo pelo SUS, fornecer atendimento de home care. Primeiro porque paciente portador de esclerose múltipla tem imunidade baixa. Então, quanto menos tempo ele ficar hospitalizado, melhor para esse paciente. Então, se o médico vê que ele tem a mínima condição de ter o home care, as pessoas acham que o SUS não tem obrigação de fornecer. Tem. Tem toda a obrigação de fornecer. Se um médico, se você estiver, por exemplo, no HGE, no pronto-socorro ou em qualquer hospital público, e o médico fala que você vai receber alta e você ainda não tem condições, você tem o direito de exigir a home care. E se o médico não quiser prescrever, porque o médico precisa prescrever, você pode procurar a Defensoria Pública
ou o advogado que entenda da área de saúde para solicitar o home care. É direito do paciente. Não pensem porque você está no SUS que você não tem direito. Muito pelo contrário, a gente paga imposto para isso, para ter direito à saúde de qualidade. Existe uma regra ética, deontológica, que o médico, é vedado ao médico deixar de oferecer esse relatório ao paciente quando é pedido. E aí o médico deve ter essa sensibilidade também, né, de saber o que nós chamamos, né, o ensino ética lá na universidade, e foi um tema da última aula que com muita propriedade os alunos apresentaram sobre os direitos e terminalidade da vida, falar dessa interação que você tem, da compaixão, alguns sentimentos que envolvem essa relação médico-paciente. Uma das mais importantes é você se sentir no lugar do próprio paciente, que é o da compaixão. Mas, Vanessa, você ficou de... Deixa eu complementar essa questão que Sabrina falou com relação ao home care. O home care, tanto o usuário de plano de saúde quanto o do Sistema Público de Saúde tem direito. Ela tocou no ponto. Tem que ter solicitação médica. Sim. Tem que ter indicação, a palavra mais adequada para essa situação, indicação médica. Só que, tanto para o Estado quanto para o próprio plano de saúde, é mais barato externalizar, tirar o paciente do hospital e deixar em casa. Então, a gente se utiliza muito dessa ferramenta para quando os procedimentos são negados, para mostrar que financeiramente é muito melhor que o paciente esteja em casa para o próprio pagador. E, emocionalmente falando, as melhoras do paciente são interminantemente melhores em casa. Então, o home care é direito do usuário do sistema público e do sistema particular com indicação médica. E já aconteceu de a gente não conseguir a indicação médica do médico que estava assistindo, a gente pagou particular, né, para o médico ir fazer toda a análise, e ele fez e a gente conseguiu. Então, essa é até uma dica que eu quero dar, né? Sim. Se a pessoa não tiver, faça esse investimento, porque precisa dessa documentação, e depois você vai ser ressarcido. Lá na frente, é o que a gente chama hoje, que eu tenho batido muito na tecla, quando eu vou fazer congresso, alguma coisa, eu acho que o que falta hoje é o atendimento humanizado. Sim. Né? A gente está com muita carência, está todo mundo muito preocupado com imagem, está todo mundo preocupado com tecnologia, mas eu sinto falta daquele médico de família. Para o senhor ter ideia, na área de medicina, a gente chega hoje num hospital de emergência, urgência e emergência, com um surto de esclerose múltipla, e a maioria dos médicos olham para você, não sei como lhe tratar. Porque ele vê 1, 2, 3 aulas no máximo na faculdade sobre a patologia. Sim. Então, felizmente a PEMAL tem um médico especializado em doença desmielinizante, mas nem todo hospital está preparado para isso. Então, isso é uma coisa que eu tenho trabalhado muito aqui, é que a gente consiga fazer esse trabalho de humanização com os enfermeiros, com os médicos, com os auxiliares, porque o paciente de esclerose múltipla, para vocês terem ideia, ele tem mais surto quando está estressado. E se ele não tiver um atendimento adequado no hospital, ele não vai sair do surto. Então, isso é uma carência muito grande que nós temos hoje. É importante isso, então fica o convite ali para o nosso colega aqui, tá? Porque, na verdade, essa questão, o pessoal fala muito de humanização médica, mas a humanização em medicina é tão antiga quanto a história da medicina. Né? Sempre que um médico se dirige a um paciente, são dois caminhos, um de ida e um de volta, né? Quer dizer, que se encontram em dupla via, né? Um vai e o outro vem, o paciente vem e o médico vai e vice-versa. Então, há essa sensibilidade que está faltando muito, e eu acredito que com essa pandemia, com esse distanciamento, ficou esse contexto mais prejudicado ainda. O que precisa é que nós possamos fomentar diálogos, né? Que possamos mostrar, olha, existe um caminho, que a associação possa, através desse caminho aqui, através dessa notícia que você está falando, eu já levo isso para o Conselho Regional de Medicina, porque o Conselho Regional de Medicina de Alagoas tem um programa exemplar que é da educação continuada. Sempre o CRM de Alagoas, ele leva estas informações para ciclos que são feitos em todo o estado de Alagoas, e pode ter certeza que eu levarei isso até o conhecimento lá da plenária do Conselho, e com absoluta certeza o nosso presidente irá acolher essa ideia de levar esses temas, pode ser você e o colega médico que possa mostrar isso, quais são as dificuldades também. Tem um departamento jurídico lá que pode
também oferecer esses caminhos. Na verdade, o Conselho Regional de Medicina é uma instituição, uma autarquia de direito público, né? Que pode, assim, e pode não, e está ali e deve estar sempre a serviço da população. É importantíssimo isso. É muito bom a gente saber que nós temos profissionais especializados, médicos que estão se dedicando ao estudo, que estão se reciclando, mas eu acho também que a gente precisa parar 5 minutinhos, porque os atendimentos hoje são tão rápidos, estão a toque de caixa, né? E é isso que eu falei, a gente sente falta daquele médico que te olha no olho e fala, mas o que você está sentindo? Vamos com calma, vamos entender o que está passando com você. Porque, doutor Gerson, muitas vezes o que eu escuto é, mas ele nem olhou para mim, nem olhou para mim, passou o exame e nem olhou para mim. E é disso que a gente fala, essa parte mais olho no olho, paciente, aprenda a confiar no seu médico. Se o médico falar, olha, para você é melhor isso aqui, ele sabe que o médico está fazendo o melhor para ele. E muitos pacientes hoje sentem falta dessa humanização. E não só com a parte médica, fisioterapeutas, com os enfermeiros, com o pessoal do auxiliar médico. Porque eu entendo que a demanda é demais, que tudo é demais hoje em dia, tudo é muito corrido. A gente está na era do WhatsApp, que está todo mundo ali no telefone, preocupado com a sua própria vida. Mas eu acho que também a medicina, como o senhor disse, é feito de humanos. A gente precisa entender aquilo que o paciente está tentando passar, porque muitas vezes, como eu, fiquei 8 anos sem ninguém me escutar. Verdade. Sabrina, Eu senti isso na pele. E eu ainda digo mais, você está relatando uma situação onde, assim, o paciente que vai a um hospital com um problema, quando é mal atendido, sai com mais do que veio. A Organização Mundial de Saúde diz que saúde não é ausência de doença. Saúde é um estado pleno da sua saúde física, saúde mental, saúde espiritual, social. Então, a saúde é plena. Se eu vou a um hospital com uma dor, sei lá, um apendicite, chego lá e sou maltratada pelo médico, eu vou sair de lá com a dor e com a minha saúde mental abaladíssima, porque ele nem olhou para mim, né? Existe um princípio que o doutor sabe mais do que eu, que é o princípio da não maleficência. O médico não pode fazer mal ao paciente. E a partir do momento onde você causa uma dor na alma de alguém, você está fazendo mal para aquela pessoa. Então, isso que você está falando, de humanizar o atendimento, é uma das coisas que eu mais falo para os meus clientes médicos. Que tratar cada cliente como paciente. Cada um tem a sua história. É preciso ouvir, é preciso saber e preciso também, infelizmente nos dias de hoje, se documentar de tudo, fazer uma boa anamnese, fazer uma boa atenção, para que ele, enquanto paciente, se sinta cuidado e para que o médico tem também, em um momento futuro, possa ter segurança. É verdade. Entendeu, Gerson? A situação é uma mão dupla, como você disse. É bom para o paciente e é bom para o médico. Eu já defendi médicos e consegui a absolvição, vamos dizer assim, né, da situação, porque pela anamnese, quando tinha lá dizendo que ela tinha tomado uma medicação antes de chegar lá, se medicou por conta própria. Eu pesquisei e vi que aquela medicação, eu vou usar o linguajar popular, mascara o quadro. Então, o que é que o médico teve a ver? É verdade. Está entendendo? E essa falta de diálogo prejudica as duas partes. A semana passada nós fizemos um programa aqui ao vivo. Nós estávamos em Belo Horizonte participando de um congresso luso-brasileiro de bioética, né? Você lê esse livro, aí você vai perceber a diferença da bioética, do biodireito e do direito médico, né? Onde o neologismo bio, né, vida, e ética, é a ética da vida. Então, dentro da bioética tem esses princípios que você falou, um deles que é a não maleficência, mas tem o princípio da autonomia, né, da beneficência, o princípio da justiça, né, dá a cada um aquilo que lhe é direito. Da equidade. Eu sempre falo que eu sou a maior defensora dos médicos, mas também sou a maior defensora dos pacientes. A gente sabe também que tem paciente que não é fácil, né? Que tem pacientes que tentam realmente prejudicar
o atendimento médico, ou que chegam realmente pacientes que têm dependência química, chegam fingindo em hospital. Sim. A gente sabe que acontece tudo isso e o médico tem e deve se proteger dessas situações. É mais do que certo. Eu sou fã de carteirinha do Dr. Matheus, que é o neurologista que é diretor médico hoje da PEMAL. E eu até hoje eu não escutei um único paciente falar que não ama o Dr. Matheus. E ele é um jovem médico, 30 e poucos anos. Nossa. Mas que vem de uma geração que está com um olhar diferente, sabe, doutor Gerson? A gente percebe que é um modo diferente de atender os pacientes. E ele tem feito telemedicina. Por incrível que pareça, os pacientes hiper satisfeitos com a telemedicina. Mesmo ele, à distância, ele consegue ter uma qualidade de atendimento que sai todo mundo satisfeito. Então, não é aquela questão de, eu tenho que ficar 2 horas com o paciente dentro do meu consultório. Não, você só precisa ouvi-lo durante 10 minutos. E o médico e o paciente também tem que entender que ele também não pode ficar 2 horas dentro de um consultório com o médico, porque ele não é o único paciente que está ali. Ele precisa entender que o médico também tem situações. Esse tempo que você dedica, esses 5 minutos a mais, faz uma diferença extraordinária entre a vida e a morte do paciente, né? Pode ficar nesse íntere, essa fração de tempo, é muito tempo, assim como também há um processo dentro do jurídico, né? Responder um processo, porque você esqueceu de fazer uma pergunta, eu geralmente falo com meus alunos, né? A data da última menstruação, né? Muitas vezes o médico esquece de fazer uma pergunta como essa e prescreve um medicamento que é abortivo ou teratogênico, simplesmente por conta de uma pergunta. Então, é importante que você pare um pouquinho, né? E às vezes, vejam só, o que você conta de profissionais que possuem esse zelo é bem superior àqueles que são negligentes nesse sentido. E muitas vezes há uma sobrecarga, mesmo no setor público ou mesmo no setor privado, com exceção daquele que faz particular, porque eu tenho um colega que eu encaminhei um paciente para ele e falou, a consulta foi 2 horas. Foram 2 Mas horas. Tem. Né? Ele disse, tem. 2 horas. Mas assim, a consulta, o valor lá em cima também, ele dá um desconto, porque é um colega meu, mas foram 2 horas. Mas é difícil, atendimento no Entendeu? hospital público não é fácil, a gente sabe que a demanda é absurda, os médicos têm que fazer milagre, e se ele não estiver bem preparado, multiplicação, exatamente, bem preparado, bem instruído, e com também a paciência do paciente, é difícil do paciente sair satisfeito. A gente não pode dar mérito só ao paciente, a gente tem que entender o lado do médico também. Como eu vejo, eu faço muito a medicina do trabalho, então as pessoas, olha, eu estive doente, queria fornecer seu atestado de ontem, eu não pude vir trabalhar, eu não posso, eu não sei, eu não tenho uma bola de cristal para saber onde você estava ontem. Não é? Mas você, não, eu tive na UPA, mas não tive paciência, não esperei. Eu não vou cobrir essa deficiência agora dando um atestado gracioso, que muitas vezes é falso. Né? Você não pode ter essa sensibilidade negativa, né? Você quer ajudar, mas você não pode ajudar negando a natureza do atestado. E você sabe que essa é uma das questões mais reclamadas no CRM, né? Porque os pacientes acham que o médico tem a obrigação de dar o atestado em qualquer circunstância. Já recebi ligação de paciente, mas doutora, eu estava doente, eu tenho certeza que eu estava doente e o médico não quis me dar o atestado. Eu disse, mas você estava doente naquela hora que você estava lá? Não, eu estava doente antes de ontem. Eu disse, o médico não tem bola de cristal, ele não tem obrigação nenhuma de te dar um atestado. Que maravilha. Existe um material que Sabina trouxe aqui, né? Vamos ver se o Josiel coloca. É importantíssimo esse material. E é sobre um evento que vocês vão fazer? Isso, nós vamos chegar agora no Agosto Laranja, onde a gente está fazendo umas mesas redondas aqui no estado. A gente quer focar principalmente com o pessoal da área de saúde, né, os profissionais da saúde, para que eles conheçam um pouco melhor sobre a patologia, entendam um pouquinho sobre esclerose múltipla. A gente sabe que existe uma deficiência de mão de obra para esse tipo de tratamento, que é um médico, além de ser médico neurologista, ele tem que ser especializado em doença desmielinizante, né? Então, esse folder que está aparecendo é um cartaz grande, tá? Que a gente está disponibilizando a PEMAL para colocar nas clínicas, tanto nas clínicas de clínico geral, quanto nas clínicas de neurologia, fisioterapia, massoterapia, né? Nós vamos também disponibilizar nas UPAs, nos centros
de atendimento, de primeiro atendimento, para que as pessoas conheçam um pouquinho dos sintomas da esclerose múltipla. E tem essa revistinha que é para os pacientes, essa revistinha que a gente fornece aos pacientes quando recebem diagnóstico, e esse livro é para o pessoal da área de saúde, que ele é bem completo também, falando sobre a patologia, tudo de forma gratuita, só solicitar a PEMAL. E o evento será quando e onde? Mês de agosto todo a gente vai estar fazendo evento aqui no estado. Porque a laranja tem alguma cor... Isso, é a cor da esclerose múltipla, aí a gente faz o mês laranja. Maravilha. Existe também... Isso. Eu acho que é por aí esse caminho de divulgação, né? Para sensibilizar uma parte, sensibilizar a outra nessa relação médico-paciente, a própria sociedade, os nossos gestores, né? Para que possam abrirem os olhos. E assim, eu li, né? E assim, são sintomas que você nem imagina. Nem imagina. E muitas vezes você está com aqueles sintomas e acha que, meu Deus, eu estou com formigamento, mas será que já é de esclerose? E o formigamento é bem específico, né? Então, ali está bem demonstrativo quais são os sintomas. É importante que tenha dentro dos consultórios médicos, né? Nas emergências. A ideia da gente é que cada emergência, cada consultóriozinho tenha um papelzinho desse, porque se o médico, o enfermeiro, posto de saúde, nos postos de atendimento, dentro das emergências, tiver com dúvida, dá uma olhadinha lá que você tem mais ou menos, vai ter uma ideia e você já pode solicitar o neurologista para que ele venha avaliar melhor o paciente. Ô Sabrina, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Desses sintomas, quantos é um sinal de alerta? Tipo, dessa lista, você tem 3 sintomas, não pode não ser. Sim, acredito que se você tiver um formigamento de mais de 24 horas, uma visão embaçada mais de 24 horas, você precisa começar a ficar em alerta. Então não precisa nem ter mais de um. Um deles já é interessantíssima a informação. Eu mesmo vou levar um cartaz para mim. Com certeza. Maravilha. O telespectador, acho que nós falamos isso aqui no início, seria essa interação, né? Que tanto Vanessa quanto Sabrina podiam fazer perguntas. Eu estava me montando assim para ver se... para nos ajudar. Eu vou ajudar mesmo. Podem contar comigo a partir de agora já. Existe também um curso oferecido... Isso. Mediante essa loucura que foi o julgamento, né, do STJ, muitos médicos vieram me perguntar, doutora, como é que e agora? O que é que eu tenho que fazer? Eu não sei para onde vai, não sei o que tenho que fazer. Um dali, outro da colar. E para contratar um advogado especificamente para o seu consultório, não é um preço muito bom, assim, acessível tanto assim, porque eu vou fazer assessoria para fazer a documentação toda. O que é que eu resolvi fazer? Vou ensinar aos médicos o que é que eles precisam saber e vou disponibilizar um modelo padrão para cada situação. Vou dar uma assessoria de 30 dias para eles tirarem as dúvidas e cada um vai ter a sua documentaçãozinha médica adequada à situação de cada especialidade. Obviamente que o relatório médico do cardiologista não pode ser o mesmo de um plástico. Então, eu vou disponibilizar, conforme as especialidades que estiverem no curso, um padrão todinho para cada um e adequando. Teve dúvida durante os 30 dias, a partir do momento que eu disponibilizar na plataforma, vai me procurar e eu vou assessorar todo mundo. E eu fiz um precinho tão bom, que todo médico vai poder ter esse conhecimento bem explicado em 3 horas de aula ao vivo e depois a documentação toda à sua disposição. 7 de julho. Deixe um espaçozinho nesse curso para algumas perguntas, aí não do ponto de vista deontológico, mas disseológico, ou seja, às vezes o médico quer saber, por exemplo, quais são os seus direitos previdenciários também, algumas coisas. Me consultam muito. A minha assessoria ao médico, eu viro a vida da pessoa ao avesso, a consultoria total, vira a vida da pessoa que o médico diz, meu Deus, como é que eu nunca soube disso, né? Porque é tributo que paga que não sabe que não era para pagar, previdência que paga errado, direito a reembolso que não sabe que tem, atende plano de saúde e não sabe como atender da maneira adequada para poder receber os honorários médicos da maneira adequada. Tem médico que termina cobrando por fora sem poder cobrar, que não tem os termos de esclarecimento perfeitos. Então, assim, o médico precisa do advogado e não entende disso. E eu sempre falo para os meus clientes o seguinte, queira um advogado antes de precisar. Porque quando você precisar é mais caro e mais difícil. Queira ter uma pessoa que arrume tua vida todinha, deixe toda nos trinques e você não precise. Verdade. Então, nós agradecemos Sabrina Lima, que agradeço, Vanessa Nobre, mandar um abraço afetuoso para o meu amigo Fernando e dizer que foi um momento assim descontraído e alegre e informativo para você, telespectador que nos acompanha
Agradecer mais uma vez ao Hospital Vida e à Ultraplast por essa parceria imensurável, né, que temos. E você, telespectador, é a razão maior deste programa. Tá? Nós levamos esse programa para o leigo, para o estudante de medicina, para profissionais da área de saúde, para você, médico, que ao concluir esse programa, você percebe, verdade, eu estou precisando destas informações. E, acima de tudo, essa sensibilidade que temos com relação a quem está lá em cima, né? Que é Deus que realmente conduz a nossa vida. Considerações finais, Sabrina? Agradeço mais uma vez, doutor Gerson, o espaço. Vanessa, foi um prazer. A gente, por coincidência, estávamos tratando de um mesmo paciente sem saber, né? E é uma alegria poder vir aqui falar um pouquinho sobre a PEMAL. Espero poder vir mais vezes. Quem sabe agora no Agosto Laranja a gente venha de novo para falar. E falar o quanto é importante o seu programa. Quem bem soubesse não perdia, porque a gente fica muito esclarecido com vários temas. E é muito bom poder fazer parte dessa história aqui do programa, doutor Gerson. Obrigado. Eu queria agradecer o convite, né, dizer que estarei sempre à disposição para vocês dois, né, para você também já quero fazer parte, poder ajudar vocês. Quero dizer também, disponibilizar para os telespectadores, que eu não falei, que quem tiver interesse no curso, vai lá no meu Instagram, no @VanessaNobreCasado, que tem lá um linkzinho de inscrição, tá? E agradecer demais e espero vir mais vezes. Um abraço para vocês, fiquem certos que no próximo programa nós estaremos aqui com outros convidados e agradecendo a Deus. Mandar sim um abraço para o meu amigo Atanásio, que nos encontramos em Belo Horizonte, ele de Pernambuco, diz que não perde o nosso programa. Atanásio, um abraço para você. Telespectador, fiquem com Deus e até a próxima semana. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza.